Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu irei falar sobre um tema relacionado ao relacionamento abusivo. Vamos estar aqui dialogando um pouco, né, esclarecendo quais os tipos de relacionamentos que quando a gente fala, ouve, né, às vezes falar sobre relacionamento abusivo, a gente acha que é apenas relacionado ao casal, né, ao namoro, ao casamento, e sabemos que ele se diferencia entre outras áreas também, né? E relatando aqui um pouco para vocês o que é um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, ele é um relacionamento que ocorre abusos de ordem física ou emocional. Isso ocorre quando uma ou ambas das pessoas envolvidas utilizam de alguma forma de poder para manipular e controlar o outro. Dessa forma, uma se subjuga à outra, né? Aqui refere-se à união de duas pessoas onde um acaba cedendo mais ao outro, né? Onde um deles é o abusador, que muitas das vezes explora o outro parceiro ou a parceira. E diante dessa situação, um tem que estar sempre cedendo, um tem que estar sempre se anulando para ver o bem do outro ou para ver se consegue fazer o outro feliz. Então, assim, como já falado, né, para se enquadrar no relacionamento abusivo, ele tem que ser algo recorrente, não é de uma única vez. Vamos supor que um do parceiro agiu grosseiramente, né, com a pessoa. Não se trata de apenas uma única vez, é recorrente. São que acontece várias vezes, né, ou em grosseria, ignorância, ou até mesmo com algum ato de violência. Então é assim. Também tem relacionamento abusivos relacionado ao trabalho, né? Na área em que a pessoa exerce alguma função e o seu patrão, né, o nível de hierarquia que usa do abuso de poder para querer humilhar o funcionário, porque geralmente em relação de hierarquia identificamos o abuso de poder quando o superior humilha, né, diminui e maltrata o subordinado com frequência e impõe exigências inalcançáveis. Também o relacionamento abusivo, ele acontece também no ambiente familiar, que é onde os pais fazem com que os filhos se sintam menor ou menos amados, né? Até cumprir exigências pontuais por ele. Onde os pais fazem com que aquele filho se sinta menos amado, se sinta assim, muitas das vezes até pressionado, muito dependente financeiramente, aí humilha, lança em rosto que o filho tem que ser obediente ou tem que fazer determinadas funções, às vezes até contra a própria vontade, para poder atingir o que o pai ou que a mãe está querendo naquele momento. E também o relacionamento abusivo, ele acontece muitas das vezes também nas amizades, que é onde o amigo abusador, ele faz com que o outro se sinta inferior ou faz questão de ressaltar os defeitos da vítima, né? E é notável muitas vezes que um ciúme excessivo também do outro, onde um dos amigos, das amigas possessiva, acaba prejudicando, inclusive, o relacionamento amoroso da vítima ou ainda o relacionamento com outros amigos. O relacionamento abusivo também relacionado à violência física, que é onde o uso intencional de força física para ferir o outro, aonde pode haver utilização de algum objeto, né? Muitas das vezes o casal, quando é casal, joga ali numa discussão, joga um objeto um no outro e etc, né? Tem várias outros atos de violência, muitas das vezes até questão de empurrões, tapas, né? E entre outros acontecimentos que diante de uma discussão, quando o relacionamento é abusivo e já chegou a um nível de violência física, acontece diversas vezes, né? Como eu falei no início, é algo que se torna recorrente. E então, para deixar claro para você que
em algum momento passou por uma situação assim, muitas das vezes as pessoas acham que apenas tem que ir na delegacia, denunciar ou discar o 180, né? Todos eles também são super válidos, são super importantes, mas muitas das vezes a pessoa se sente, digamos assim, amedrontado, com vergonha de ir até uma delegacia ou fazer essa ligação para o 180, que é mais relacionado à violência contra a mulher. Mas também eu quero deixar claro para vocês que os médicos, eles também são instruídos e habilitados para identificar sinais de violências domésticas. Contudo, procurar um médico ou até mesmo a polícia pode ser uma prova cabal do abuso perante a justiça, né? Então, assim, vocês têm disponível, né, essa possibilidade também do Disque 180, que é sobre a violência doméstica contra a mulher. Vocês têm isso ao seu favor. Se você, por um acaso, passa isso na sua convivência, não se intimide. A gente sabe que dá medo no primeiro momento, dá insegurança, e há N fatores, né, que muitas das vezes quer limitar a mulher a tomar uma atitude assim, a partir e resolver tomando essa iniciativa, mas que você possa prezar tanto pela sua vida, e quando há filhos, também da mesma forma. A gente sabe que a violência física, dificilmente ela está presente sozinha, né? Ela vem acompanhada de outros fatores, como questão emocional, psicológica. Todos eles estão juntos quando chega o relacionamento, ele já chega a esse nível, né? Também tem a violência moral, que é onde ocorre quando uma pessoa produz calúnia ou injúrias e difamação sobre a outra pessoa, né? Sempre há a intenção de diminuir e provocar opressão ou rejeição social da pessoa perante um grupo. Isso acontece muito também, às vezes, em ambientes de trabalho, como também já citado, em ambientes de igreja, em instituições como colégio, faculdades. Muitas das vezes a gente vê essa diferenciação, né? Dessa violência moral, que às vezes acontece bastante também. Um outro fator também que acontece um relacionamento abusivo, quando ocorre violência psicológica. Também, como já falado um pouco, mas se encaixa aqui as agressões emocionais, através de palavras como objetivo de ofender e coagir o outro. Acontece através de ameaças, de intimidação, exposição e humilhação, onde abala a autoestima e a autoconfiança da vítima. Acontece as palavras quando entre o relacionamento, né, entre os casais, quando o esposo trata a esposa como estúpida, como inútil, e várias outras palavras que vai fazendo com que essa mulher vá se migrando, né? Ela vai ficando cada vez mais assim, diminuída, vai ficando cada vez mais reprimida, vai abalando cada vez mais a autoestima dela, e ela vai tendo assim aquela tipo uma decisão de estar meio que pisando em ovos para não desagradar o marido e não ter que vivenciar novamente, ouvindo outras coisas. Mas mesmo assim ela sabe que ainda é insuficiente, porque tudo que ela faça, por mais que ela faça sempre dando o seu melhor, não atinge o que o agressor quer que atinja, porque não vai chegar ao ponto máximo, ele não vai se satisfazer, se sentir satisfeito com os atos que essa mulher venha fazer, porque ele tem algo nítido, né, de ser abusador. Ele deve ter algumas qualidades, sim, o abusador também tem diversas qualidades, porém ele muitas das vezes quer usar dessas qualidades em benefício dele mesmo, né? E continua mesmo assim atuando como um agressor, oprimindo essa mulher. Então, assim, a gente também sabe que há casos onde se diferencia um pouco, né? Tem mulheres que também, muitas das vezes, ela também oprime o marido, ela quer impor as coisas, ela quer fazer com que esse esposo fique cada vez assim também se sentindo diminutivo, né? Ele pode fazer algo para querer agradá-la, mas nunca chega o suficiente. Por exemplo, descontraindo aqui um pouquinho, chegou até mim um dia desse um casal que, meu Deus,
O pobre desse marido, eu tô contando aqui com um ar de dinâmica, né? Mas que foi fato, isso é verídico. E a própria esposa, ela me deu essa liberdade. Então, assim, para que fique claro, né? Há casos e casos. Então, essa esposa, quando esse casal chegou até mim, para mim poder dar, assim, um certo direcionamento, eu fiquei com dó, gente. Eu fiquei com dó, de coração partido, do pobre desse ser humano masculino diante da minha presença e da presença dela, né? O bichinho chegou oprimido, chegou triste, porque ele queria. Não dá pra contar isso sério, não. Ele chegou querendo ter vez, querendo ter voz, ter poder de decisão, né? Ele queria, gente, sentir, assim, o poder de se sentir o macho alfa da relação, né? De poder agir. E essa mulher muito controladora, não deixava ele agir dessa maneira, né? Então, assim, para você observar como há os casos em que as mulheres muitas vezes também oprimem. Em menor quantidade mas tem também. Então, assim, se você, homem, se vê numa situação assim, que a sua autoconfiança está abalada, se você se vê vítima também, você pode ligar para o 180 e denunciar essa sua esposa tão querida, que lhe dá uma pisa todo dia antes de você dormir, para você acordar, ela lhe bate para você se levantar cedo, fazer o café, deixar a casa pronta para poder ir trabalhar. Você tem a total liberdade para tomar uma decisão. Então, assim, esse casal, como eu tive o prazer, né, de acompanhá-los, de dar uma orientação, é um casal bem jovem, né? Então, assim, gente, esse fato que eu falei do homem apanhar para dormir, apanhar para acordar, foi para dinamizar um pouco, mas de fato isso aconteceu. Esse casal chegou até mim com essa dificuldade entre eles no relacionamento, né? Que a mulher tem assim um temperamento, digamos, mais forte, né? E estava meio que dominando sobre esse homem. Então, assim, para a gente chegar a um momento de decisão final, para que houvesse um diálogo de ambas as partes, para que eles pudessem se entender. Então, assim, diante disso, foi um fato que eu pude acompanhar. Então, assim, eles tiveram prazer e eles decidiram por conta própria buscar por ajuda, né? Então, assim, eles foram orientados e hoje, graças a Deus, estão bem. Mas há aquelas pessoas que estão no relacionamento, tanto faz ser o homem como a mulher, mas ambos não têm a coragem de buscar por essa ajuda em benefício da própria união, né? Para ter esse aperfeiçoamento e para ter esse diálogo e uma convivência mais agradável, né? Porque quando há amor, realmente vale a pena você buscar por ajuda profissional, para que se alguma coisa esteja fora do lugar, né, a pessoa poder se conhecer melhor e poder tratar também o outro melhor. E isso vice-versa. Então, assim, deixando claro também que esse casal, é lógico, estão de parabéns, porque eles reconheceram que havia uma dificuldade ali na união deles, né? Então, eles buscaram essa ajuda profissional para essa mulher poder ter assim um equilíbrio no seu emocional, no seu temperamento. E foi algo assim que, por eles ter decidido, não havia assim tanta agressão, né, física, essas coisas todas, como muitas das vezes a gente vê no jornal, as reportagens, né, dos maridos que mantêm as esposas em cárcere privado e por aí vai. Já esse casal não, era em palavras, era pressão psicológica, né? E então, assim, graças a Deus a gente teve um bom êxito, um bom resultado sobre eles, né? Hoje vivem bem, graças a Deus. E assim, parabenizo a eles por essa atitude, isso é louvável. E que isso sirva de exemplo para vocês, que muitas das vezes o relacionamento não tá tão legal. Porque não há família perfeita, não há relacionamento perfeito. É normal você discutir, ter ali aquele desentendimento, mas que seja assim algo leve e que você consiga resolver, né? Ali vocês dois, assim, em paz, em harmonia. Mas se há um momento que você não consegue resolver entre vocês mesmos, busque ajuda, né? Para que não chegue a se agravar a tal ponto de ter agressões, né? Falando aqui em um outro tópico sobre esse assunto do relacionamento abusivo, né? Tem a violência sexual, que também ela trata-se de uma coerção
imposição ou ameaça para satisfazer um desejo sexual de alguém sem o consentimento do outro, ou quando a vítima é incapaz de opor-se ao ato, né? Ou seja, está em situação de vulnerabilidade. Quando se torna, quando fala-se de criança, de idosos, de pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então, assim, isso acontece diversas vezes também, a gente vê relatos, né, nos jornais. E também a violência na área sexual nem sempre é com penetração, tem de diversas outras formas. Às vezes um elogio além do comum, né? Troca de olhares ou algum tipo de toque sem a permissão da pessoa, né, da vítima. Então está tudo muito relacionado a isso. E também temos outro tópico de abusos relacionado à violência econômica, que é onde há uma retenção de patrimônio, né, como documentos, bens ou dinheiros, pertences, direitos ou outros recursos econômicos por uma das partes para prejudicar a outra. E também se configuram como violência econômica a imposição de dependência financeira, quando um dos cônjuges, por achar que tem uma forma melhor, um recurso melhor, de estar oprimindo a outra pessoa. Ou também tem a questão onde muitas das vezes eu falo mais assim relacionado ao público masculino, porque é de modo geral, no que é mais comum, no que a gente vê no noticiário, né? Onde os homens muitas das vezes não querem que a mulher trabalhe, porque ele se sente meio que ameaçado, porque a mulher vai trabalhar, vai ter o seu recurso financeiro, vai querer mandar mais do que ele e diversas outras coisas. A gente sabe que hoje em dia ainda há casos assim. Então, deixando claro que isso também é um tipo de abuso, porque no relacionamento ambas as partes podem trabalhar, né? Um ajudando ao outro, não há nada de anormal aí. Então, assim, também temos o abuso social, que é a utilização de força de um grupo social sobre o outro. Se caracteriza por repressão e opressão de pessoas ou grupos considerados minoritários por questões raciais, sexuais, políticas, por condições de saúde ou de classe social. E a violência doméstica, né, também, que é outro que a gente vê bastante relatos, que é onde a gente vê mais noticiários, né, que ocorre no dia a dia, que o que está relacionado à violência doméstica é o termo utilizado para descrever a violência de qualquer tipo que ocorre dentro do núcleo familiar. Pode ser causada por companheiro, pode ser causada por pais, por tutores ou parentes. Em violência doméstica se destacam a violência contra a mulher, como já falado no início, né? Onde a gente tem a lei da Maria da Penha. E contra a criança tem a lei da palmada. Então eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre as características, né, de um relacionamento abusivo, para a gente poder finalizar, onde um deles é o controle de ciúmes excessivo. Essa também é uma das características que mais se destaca, onde pede provas excessivas, né? Exemplo como a localização de onde o parceiro ou a parceira esteja, pede fotos, vídeos, às vezes até liga para conferir e tal. Então, usa o ciúme como prova de amor, né? Diz que é muito ciumento porque ama demais aquela pessoa e que tem medo de perder. Então, assim, usa isso como desculpa. Também o abusador quer ter acesso às senhas de todos os meios de comunicação, controla de onde a vítima pode ir ou não, controla o uso de roupas que a pessoa pode usar e entre outras coisas. Também temos como característica de um relacionamento assim o isolamento, né? Onde a vítima vai se afastando aos poucos dos amigos, da família, e a vítima também tem essa certa dependência, né? Por haver muito medo. Tem também uma das características também a superioridade, né? A humilhação e inferiorização.
Então, assim, digamos que o abusador diz para a vítima que ela nunca vai conseguir encontrar alguém melhor do que ele ou ela, né? A vítima então acredita que o abusador é muito bom para ela. Também há estes casos. E também outra questão, a culpa unilateral, onde a vítima acredita que a culpa das discussões são dela. E além da culpa pelo controle ser dela, ela acha que a culpada de estar passando por tudo aquilo é porque ela causou isso ou aquilo, porque o abusador muitas das vezes ele lança realmente, ele faz com que ela se sinta culpada. Então, assim, falando aqui um pouco sobre os comportamentos agressivos, que é o abusador segura a vítima com força, ele empurra, ele pode forçar ela ao sexo e entre outras coisas. O abusador pode quebrar objetos ou esmurrar a parede. Ele pode levar também um argumento que ele faz isso, né? Tipo, esmurrar a parede para não ter que bater nela diretamente. Outra característica também é o egoísmo, que relativa os problemas da vítima como se fossem menos importantes ou como se o problema dela estivesse nela. Faz o parceiro mudar os seus hábitos para se adequar às suas necessidades. Temos também como característica as traições, onde pode haver traições frequentes, né, ocultas ou não, além das tentativas de justificar os próprios atos. Também, como característica de um relacionamento abusivo, o uso da pena para continuar. O abusador se faz de vítima para que a real vítima sinta pena dele, justifica seus atos pautados em vícios, pseudo-traumas, né, e etc. E o abusador também ele usa muitas das vezes de promessas de melhoria, como na ameaça, né, de um término, o agressor geralmente ele pede desculpas e promete que vai mudar, mas nunca muda, né? A vítima cria essa esperança e continua no relacionamento, buscando ver, buscando entender, e na esperança de que vai mudar, né, ela coloca assim uma certa esperança mesmo, de fato, que essa mudança ocorra para que ela não venha ver o seu relacionamento interrompido, né? Então, assim, a gente tem 3 fases que, na primeira de todas elas, vem a tensão, né? Onde as agressões são verbais, são crises de ciúme, ameaças e controle emocional. Então, após isso, geralmente passa-se para a fase, né? Que é a segunda fase, que é a da violência, onde ocorrem as agressões físicas ou sexuais, descontrole e raiva. Aí, após tudo isso, como foi falado, né? Onde o abusador promete essa mudança, aí entra na fase da lua de mel, que é o quê? O arrependimento, as juras de amor, essas promessas que não irá acontecer novamente. Então, assim, eu citei esses 3 tipos aqui, só que não tem uma sequência correta, né? Aqui é só um exemplo. Muitas das vezes pode acontecer as 3 de uma só vez, às vezes vem 1, 2, se destaca dentro de uma semana, de meses, assim. Não tem. Agora fica claro, são esses 3 tópicos que geralmente acontecem, né? A tensão, a violência e a lua de mel. Então eu creio que com isso já dá para vocês perceber se o relacionamento de vocês está bem, está tudo perfeito, tudo dentro da normalidade, ou se há esses riscos de estar se tornando abusivo, né? Onde a vítima tem que estar pisando em ovos, cedendo sempre às vontades do agressor, e também onde há muitas discussões e violência, você já pode ter um olhar de atenção sobre isso, né? E onde o abusador também, ele sente que está perdendo o controle sobre a vítima e usa de manipulação. E a vítima acaba que se sente culpada, né? Como a gente já vem falando ao longo do decorrer desse vídeo. Então, assim, que você possa buscar, estar entendendo. Sim, se o seu parceiro frequentemente te ridiculariza na frente de seus amigos ou familiares, se ele critica ou zomba de você por tudo que você faz, se te insulta ou te manipula com ameaças, com mentiras, com um silêncio ou até com frases inacabadas, se ele nunca reconhece quais são as suas qualidades, se usa expressões corporais ou faciais para assustá-lo, se opõe a que você veja seus entes queridos,
se não permite que você faça o que gosta, se use de demonstrações de afeto apenas depois de alguma situação ruim entre vocês, você está enfrentando uma situação de abuso. E é vital que você coloque um freio. Tudo que a gente já conversamos aqui, né? Já falamos. Se você reconhece que está num relacionamento abusivo, você pode, o primeiro passo é reconhecer que se trata realmente de um relacionamento abusivo. E você deve buscar o quê? Uma rede de apoio, né? Como já foi falado, Discando 180, ou ir na polícia, né? Alguma delegacia. Mas se nenhum dessas possibilidades você não achar muito confiável, você tem também a ajuda dos profissionais, como os médicos, que eles também podem reconhecer estes sintomas, né? Esses sinais desse relacionamento abusivo, e que você possa buscar a ajuda dos especialistas para poder tratar o seu emocional, né? Saber o porquê, se é a primeira vez que você está entrando ou entrou nesse relacionamento abusivo, ou se já é recorrente, você, tipo, meio que está sempre se envolvendo em relacionamentos assim. E isso é muito importante você saber, você reconhecer e poder tratar do seu emocional de uma forma que venha trazer benefício para você, como para sua família e seus familiares. Então, esse foi o assunto de hoje. Gostaria de saber de vocês quais os próximos assuntos que será interessante a gente estar abordando aqui juntamente com vocês. Então, eu conto com a colaboração de vocês, que vocês possam estar curtindo, comentando, compartilhando, porque esse é um assunto super importante, né? Não simplesmente só para mim, mas assim, eu vejo que há uma necessidade da maioria das pessoas em reconhecer essas características, saber o que se trata o relacionamento abusivo e saber também como identificá-lo. Então, foi com grande alegria, grande prazer, como sempre, né, estar contribuindo com vocês. Então, já deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão por esse acompanhamento de vocês até aqui.